se fez carne. Então quem é Jesus? Jesus é a encarnação de Deus, não reencarnação. Lembrem-se, os irmãos, reencarnação não existe, certo? O que os espíritas falam sobre reencarnação não existe. Existe a encarnação. Jesus foi encarnado, ou seja, transformou-se em carne. Deus em forma de carne. Ele não reencarnou. Reencarnar significa entrar em outra carne, vir para outro corpo. Jesus não veio para outro corpo. Encarnar é uma coisa, reencarnar é outra. O que é reencarnar? A pessoa morre, aí o espírito sai e agora vem em outro corpo. Reencarnou, tomou outra forma de carne. Isso não existe, certo? Muita gente, rapaz, nas vidas passadas eu acho que eu era uma princesa, nas vidas passadas eu acho que eu era um filósofo, aí fica falando, nas vidas passadas. Isso aí, irmãos, é uma abominação, isso é blasfêmia. A palavra de Deus não fala sobre reencarnação. É porque a mídia fala muito disso, de vidas passadas, os artistas, as televisões mostram, rapaz, nas vidas passadas eu acho que eu era isso. Aí, de vez em quando, eu já vi crente dizendo, rapaz, eu acho que nas vidas passadas eu era... Eu disse, peraí, meu irmão, que é isso? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz, está ordenado o homem morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma única vez. O homem não morre, aí depois volta, morre de novo, volta, morre de novo, volta, morre de novo, porque esta é a ideia do espiritismo, da reencarnação é esta. E mais, bom é quando você vem... Você quer falar, irmão? É porque você está levantando assim, não sei o que você está falando. O espiritismo ele usa a Bíblia assim como a nossa? Não, ele tem o Evangelho segundo Allan Kardec, mas usa algumas passagens da Bíblia que convém a eles. Aí as pessoas, a ideia do espiritismo é essa. Bom é quando você reencarna em outra pessoa, porque segundo o espiritismo você pode reencarnar numa pulga. É verdade, irmãos, você pode reencarnar numa pulga. Interessante é que não lembra nada, né? Da outra vida passada. Aí você é um pulguinho, pulou no cachorro, foi para não sei, olha, tá ali a vovó, olha a vovó, uma pulga agora. Tem livro do espiritismo que prega isso. Tem budistas, ou segmentos do budismo, que os sacerdotes deles, eles andam descalços, com um pano na boca, para não correr o risco de matar nenhum mosquito, porque às vezes você está falando aí o mosquito, né? Já vi isso em filme, é verdade. Não, você pode pesquisar que você vai ver. Eles andam descalços, e quando os seguidores deles os encontram, pegam nos pés deles e passam no corpo. Pegam nos pés e passam no corpo para ser abençoado. Os caras param no carrão no meio da rua, o cara vai passando aqueles camaradas descalços, cara de piedade. Aí o cara para no carrão, vai lá, pega nos pés dele e passa. Deu um chulé danado. Chulé não tem porque ele é descalço, né? Não pode ter chulé, mas para quê? Para não correr o risco de matar nenhum mosquito, porque eles acreditam que você pode morrer e reencarnar no mosquito. Pode ser o seu ancestral, pode ser o seu avô, seu bisavô, seu pai, ou papai mosquito, ou papai mosquitinho. Então, nem muriçoca, nem mosquito da dengue não pode matar, porque pode ser o mosquito da dengue, pode ser um avô dele, o vovô mosquito da dengue, o bichinho, tá? Aí reencarnou no mosquito da dengue, aí agora está matando os outros, né? Aí fica meio difícil, né? Então, irmãos, isso hoje no nosso mundo, irmãos, isso não é coisa lá do tempo da Bíblia, não. Hoje, pessoas que estudam, formadas aí em várias faculdades, acreditam nisso.
Está vendo aí? É comum, irmãos. A televisão mostra tanto, as novelas mostram tanto, as reportagens, os programas mostram tanto isso, entrevistas sobre isso, porque a Globo é espírita, né? Os irmãos sabem disso. Eles confessam a doutrina espírita. Então, eles falam tanto nisso, que as pessoas comumente falam, e às vezes tem até crente que por tanto assistir novela, né? Infelizmente assiste, né? Tanto assistir novela, assistir esses programas, o que é que eles fazem? Aí começa a reproduzir. Na próxima encarnação eu quero ser rico, porque ser pobre é muito ruim. A gente olha assim, próximo o que, irmão? Próxima encarnação, meu irmão, isso é doutrina satânica, isso é doutrina. Onde é que existe na Bíblia isso, irmão? A Bíblia fala de ressurreição. Ressurreição existe. Nós vamos ressuscitar, reencarnar não. Reencarnação é diferente de ressurreição. Na próxima encarnação, eu quero voltar com os olhos verdes, o cabelo azul, não sei o quê. Tem gente que fala muito isso. Na próxima encarnação eu quero ser isso. Qual é a próxima? Irmão, isso aí é doutrina satânica. A Bíblia falando que nós vamos ressuscitar. Vai ser muito melhor do que isso, irmãos. Você está querendo voltar, reencarnar só para ter isso? Pois o meu Deus me promete que eu vou ter um corpo glorificado, que vai muito além do que ter olho azul, do que ter cabelo verde, eu sei lá. A palavra de Deus me promete que eu vou ter um corpo semelhante ao de Cristo. Imagina aí, você está querendo só olho azul? Eu vou ter um corpo semelhante ao de Cristo na ressurreição, não é na próxima encarnação, porque próxima encarnação não existe não. Eu vou ter um corpo glorificado que não vai morrer nunca mais, que nunca mais ele vai provar a morte, nunca mais ele vai provar dor, nunca mais ele vai provar sofrimento. Eu vou ter um corpo glorificado. E você está querendo reencarnar só por isso aí? Eu não. Eu estou querendo a ressurreição. Reencarnação não, porque não existe, em primeiro lugar. Mas eu estou esperando a ressurreição, onde eu vou ter um corpo que nunca mais vai ver a morte. Os espíritos não têm poder de... Só o único espírito que teve poder de se encarnar foi Deus. Nenhum outro espírito tem poder de se encarnar. Ele pode possuir uma pessoa. Então ele possui um corpo. Ele não encarnou-se em um corpo. E nem reencarnar nunca, porque reencarnação é uma ideia de que você morre, aí reencarna em outra pessoa. Morre, reencarna em outra pessoa. Depois a gente pode fazer um estudo. Eu fugi um pouco aqui, irmãos, sobre o assunto, porque isso é um assunto, todos os dias você vê isso, todos os dias você vê. Depois a gente pode até fazer um estudo só sobre o espiritismo, fazer um estudo só sobre o espiritismo, de onde que ele surgiu, de onde foi que ele apareceu, 1700 e alguma coisa, não vou dizer a data aqui porque pode não estar presente, mas foi 1700 e alguma coisa. Surgiu com quem? Surgiu com? Não. Não surgiu com Allan Kardec. Mesmo porque Allan Kardec não era uma pessoa. Allan Kardec foi uma entidade demoníaca que se apresentou como Allan Kardec para um francês, que agora também aqui fugiu o nome dele, né? Não vou falar para não falar o que não é verdadeiro, que ele se manifestou em um francês e se apresentou como Allan Kardec, e até hoje todo mundo pensa que Allan Kardec foi uma pessoa, mas Allan Kardec não foi uma pessoa. Você nunca vai encontrar registros de Allan Kardec. É uma pessoa endemoniada que escreveu. Se identificou com Allan Kardec como no Baixo Espiritismo, que ele chamou o Candomblé, a Quimbanda e a Umbanda de Baixo Espiritismo, e lá se manifesta a Pombagira, o Tranca-Rua, o Zé Pilintra, o Exu Caveira, o Exu da Morte. Então ele se apresentou como Allan Kardec, mas Allan Kardec nunca nasceu. Era um francês. Pokémon, Pokémon, você está pensando que Pokémon é o quê? Pokémon? Rapaz, se tiver crente com esse negócio aqui, diga.
É uma, que não seja caído. Quer dizer, aí ele vai dizer assim, tio, bate a foto. E a senhora, depois você vai achar tanto demônio que você vai ver. Ela, tia, é um jogo, é uma brincadeira, isso não é. Aí eu fui com ela, quando fui de manhã, quase todos os grupos, saiu uma nota sobre o Pokémon, do maior monstro, e vai confundir muitas famílias, muitos evangélicos, vão, essa coisa, sabe, já saiu hoje uma nota, aí eu acordei cedinho, peguei, mandei para todo vídeo das minhas filhas, principalmente para minha sobrinha. Poxa, você fica procurando e bate foto, sabe? Aquela coisa doentia, tá doente, sabe? Muita gente está morrendo por causa da desatenção, né, atropelados, etc. E isso, irmãos, é uma forma de alienar. Por que é demoníaco? Primeiro, Pokémon, Poker Monster. Aí fica só a introdução, fica Pokémon. É monstro de bolso. Pokémon, que vem de Poker Monster, Poker bolso, Monster monstro, Pokémon vem monstro de bolso. Já está dizendo, monstro de bolso. Os nossos jovens, nossas crianças, elas estão sendo criadas para uma cultura de encarar monstros, aquilo que é ruim, como bom. Fazer do mal bom e do que é bom mal. Irmãos, é porque os crentes, os cristãos são muito inocentes, os bichinhos, tá? Eles acham que o mundo apresentou uma coisa maravilhosa, é coisa boa. Ninguém pesquisa, né? Na realidade, ninguém pesquisa. Mas é uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, um joguinho inocente. Irmãos, o mundo nunca vai apresentar nada inocente. Tinha um aqui, sexta-feira passada, tinha um aqui dentro da igreja. Há um propósito por trás de tudo que eles inventam. As nossas crianças, elas aprendem os nomes dos deuses gregos todos. Se você perguntar quem é Zeus, eles vão saber. Não que é um deus grego, mas vai saber que lá no desenho lá tem o Zeus. Jogo lá pra Dragon Ball Z. Eles invocam demônios, irmãos. Monstros das trevas, espíritos da escuridão. Cavaleiro do Zodíaco, deuses. Cavaleiros dos Zodíacos. Eles invocam isto, irmãos. Eu estou mentindo, irmãos? Irmãos, eu estou mentindo? Tem isso ou não tem nos filmes? Eles invocam ou não invocam os espíritos da escuridão, das trevas, os demônios? Eles invocam, irmãos. Você acha que isso foi criado para quê? Ora, hoje eles são crianças, amanhã eles vão ser adultos e vão ser criados numa cultura de invocar demônios, de invocar espíritos das trevas, achando que eles são bonzinhos, quando na verdade são maus. O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Não se confundam, não se iludam. O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. E os crentes, o poder das trevas vem de todo lado, procurando os crentes que são descuidados. Crentes descuidados, crentes descuidados que não vigiam. Jesus disse o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar, Irmãos, esse irmão vai ser disciplinado porque ele trouxe uma oferta de R$50, mas olha atrás. Chegou com oferta de R$50, mas está aqui, tá vendo? Vai ser disciplinado. Pois bem, então, irmãos, sabe lá se quando abrir não está transformado em verdadeira? Então, irmãos, vigiai e orai. Vigiar, aqui como é que eu vigio? Através do conhecimento das Escrituras. Por isso que aqui nessa igreja tem ensinamento da palavra. Tem ensinamento da palavra, sabe para quê? Porque a própria palavra nos diz, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de ensinamento, para nós sabermos. Teve um irmão ontem que disse: pastor, eu gosto de conhecer, eu estou estudando isso porque eu gosto de conhecer. Eu disse: irmão,
Faça que nem um bancário, ou quem vai trabalhar no banco. Não procure conhecer o errado, não. Procure conhecer o certo. Você não conhece nem o certo ainda, vai querer conhecer o errado. Quem trabalha no banco nunca vai pegar uma nota falsa para poder estudar a nota falsa. Ele fica perito no verdadeiro. Ele é obrigado a saber tudo ou quase tudo do verdadeiro. Ele não vai, os que treinam quem trabalha no banco, não vai pegar uma nota falsa, olha, ó, agora você vai examinar essa nota aí, você vai aprender. Não, ele diz, olha, está aqui o verdadeiro. Examine o verdadeiro. Porque quando você está perito no verdadeiro, quando o falso chegar, você sabe que é falso. Porque você conhece o verdadeiro. Então, para eu conhecer o falso, o que é que eu preciso fazer? Conhecer o verdadeiro. Para quando o falso chegar, eu sei que é falso. Então, nós precisamos estar peritos. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Foi o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Maneja bem a palavra da verdade. Então, é bom nós examinarmos a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Examinar isso aqui. Examinando isso aqui, irmãos, quando aparecer o falso, você identifica logo, é falso. Tem um desenho, né, que é o Hércules, né? Hércules, o pai dele é o Zeus e o inimigo dele é o Hades. Hércules é um deus, é um semideus, porque existe o Deus Supremo na Grécia Antiga. Quem era o Deus Supremo na Grécia Antiga? Zeus. Zeus era o Deus Supremo na Grécia Antiga. Eu não assisto nenhum filme desses aí, mas o que eu estou falando aqui, o filme vai dizer a mesma coisa, porque eles colocam. O filme não é assim? Eu não assisto, mas como eu conheço, mas vamos deixar um dia só para a gente falar sobre isso, porque eu já saí daqui o tema. Mas eu vou tirar um dia só para falar sobre isso. Né? Eu estou só dando aqui fazendo aqui um parêntese. Continue falando sobre isso. No outro dia a gente faz o estudo. Irmão Alex, não perde o filme da barba, ele fica cheio. Pois bem, então, irmãos, vamos deixar um dia para a gente. Mas Zeus é o Deus Supremo na Grécia, era o Deus Supremo na Grécia Antiga. E tinha os semideuses: Apolo, Hércules, He-Man, Astarte, Afrodite, tal. Então eram muitos, né? Baco, que é o Deus do vinho, etc. Então, os filmes hoje, o que é que eles colocam? As crianças para aprenderem que o Deus Supremo é Zeus, nos desenhos animados. Quando vem para a igreja, ele vem com essa ideia desse Deus lá de Zeus, que fica difícil para nós podermos doutriná-los, porque eles vêm com uma ideia implantada, eles vêm para a igreja, às vezes na escola dominical, tem gente que vem para a igreja às vezes na escola dominical, no culto à noite. O desenho ele assiste todo dia, está lá todo dia. Todo dia a doutrina falsa está entrando na mente dele. Todo dia ele está sendo alimentado com doutrina satânica. Todo dia. É um filme, depois do outro termina o outro com outra doutrina satânica, depois do outro vem outro com outra doutrina satânica, e assim ele vai sendo alimentado todos os dias. Quando ele vai para o celular, vai jogar jogo com doutrina satânica, que é justamente desses personagens do filme. Não só se contentam em passar o filme, mas também alienar a criança no filme. É o Pokémon, monstro de bolso, é o seu monstro de estimação, é o monstro de bolso, é um monstro bonzinho, o Pokémon. Então, como é um fantasminha camarada, é um fantasminha bom, não é? Você está entendendo como é que é passado sutilmente, sabe, sorrateiramente? Aí quando o pastor fala na igreja, pastor é muito radical. Radical não sou eu, radical é a Bíblia. O Cavaleiro dos Zodíacos, cada um deles, os heróis lá, eu estou contando a história que eu assisti. O Cavaleiro dos Zodíacos, né? Eu não assisto não, tu sabe que irmão, justamente o pastor ia dizer para nós não assistir. Diga aí. O Cavaleiro do Zodíaco, cada herói, ele tem o nome do Zodíaco lá. Tem o horóscopo. Tem um signo, né? Exatamente. Então, irmãos,
Depois a gente pode fazer um estudo só sobre isso, né? Saímos já do tema, mas é importante que os irmãos entendam sobre isso, porque está uma febre no Brasil, Pokémon. Ainda bem que aqui na igreja não tem ninguém que tem esse joguinho. Ainda bem, graças a Deus, ninguém baixou ainda no seu celular, não é? Já está sendo advertido para não baixar, né, no seu celular. Graças a Deus que o meu celular não baixa nem. Coitado. Que não baixa nem espírito, nem caboclo baixa no meu celular, porque o coitado, né? Mas tudo bem. Então, irmãos, que foi? Pokémon. Aonde, homem? A presidente da mocidade? Não. A presidente da mocidade? Não, eu não acredito. Pokémon? Todo mundo tem Pokémon? Tem que ter 2 testemunhas, viu? Peraí, né? Ó, irmãos, realmente é importante que a gente entenda sobre isso, porque o que o mundo apresenta, a gente quer seguir sem nem pelo menos examinar o porquê disso, né? O porquê disso, de onde vem, como surgiu, não é? Pesquise sobre o cara que criou o Pokémon, esse jogo. Pesquise, vá na internet, pesquise sobre o cara que criou só. Vá lá. Eu dei uma lida sobre isso, porque o pastor assim, o pastor ele tem que estar antenado. O pastor ele não pode ser alienado do mundo. Às vezes o pessoal chega lá em casa, eu estou lá no computador, o pastor está com cara de sono, eu não consegui dormir ainda hoje, estudando direto. Acho que o Bruno chega lá em casa, o Lourenço chega lá em casa, eu chego lá em casa, estou aqui, estudando. O pastor ele tem que estudar direto, ele não pode parar no tempo. Como é que eu vou saber sobre o Pokémon se eu não estudar? Como é que eu vou saber sobre tudo isso se eu não estudar? Para poder orientar as ovelhas. O apóstolo Paulo já estava em idade avançada, quando ele escreve a Timóteo, diz: Timóteo, vem para cá, traz os livros, principalmente os pergaminhos que eu estou precisando deles. O apóstolo Paulo, em idade avançada, ainda estudava para poder pregar. Então o pastor ele nunca para de estudar. Diga, Janaína. Faz o quê? Sim, é claro que temos que ter o equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. Não pode ficar agora vendo em tudo ver o demônio. Não. Tem que ter equilíbrio. Agora, dizer que nossas crianças, jovens, adolescentes estão sendo doutrinados dia após dia com mídia, e o que eu falo de mídia? Mídia inclui tudo. Mídia inclui tudo que é eletrônico, que pode transmitir uma mensagem, é mídia. Ou também que não é eletrônico, que seja por via de papel, como jornal, revista, também é mídia. Certo? São meios que comunicam, que transmitem ideias, informações. Então, nós estamos sendo todos os dias, irmãos, somos atacados. Isso é um lado só dos ataques, certo? Na música é a imoralidade, músicas imorais. Somos atacados através de desenhos, de filmes, de novelas, de músicas. Em todo o poder das trevas vem de todo lado, procurando os crentes que estão descuidados. Para onde você se virar, o poder das trevas vai estar lá. Eis que o apóstolo Paulo já falava, o apóstolo Pedro já dizia isso. O apóstolo Pedro dizia: eis que Satanás, vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Bíblia, irmãos, Bíblia não mente. Eis que Satanás, vosso adversário de quem? Da igreja. Eis que Satanás, vosso adversário, está ao vosso derredor. Porque ao nosso redor estão os anjos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livra. Está ao vosso derredor, rugindo como leão, feroz. Um leão, quando ruge, irmãos, é assustador.
O rugir do leão é algo assustador. Escuta-se com quilômetros de distância. E diz que Satanás, nosso adversário, é como um leão rugindo, feroz, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa derrubar. Então nós temos que estar alertas. Porque os crentes estão num sono espiritual muito grande. Os crentes estão muito sonolentos espiritualmente, se envolvendo demais com o poder das trevas, até sem saber que estão se envolvendo com o poder das trevas, porque é isso que o diabo quer. É isso que ele quer. Sem você saber que está se envolvendo com o poder das trevas, você se envolve, e ele quer isso, dissimuladamente, sorrateiramente, e com um sono espiritual. Não lê a Bíblia, dificilmente vem ao culto, tem preguiça de vir ao culto, não sai para um evangelismo. Se é um culto fora, não vai, fica em casa se envenenando. Aí esse crente está preparado para o poder das trevas? Está não. Sim, pastor. E na internet onde diz que a Terra é quadrada e não existe aquecimento global, o que o senhor fala sobre isso? Não, mas aí é muito assunto, tem que ser um assunto só para isso. Se a gente for entrar aqui, aí tem muitas coisas que a gente tem que tirar um dia só para conversar sobre, né? Tirar um dia só para perguntas e respostas. Então, a gente pode tirar um dia só para perguntar, porque aqui a gente já recebeu, perguntou sobre aquecimento global, terra quadrada, que não é redonda, aí vai desvirtuar demais, né? Então tem que ser por partes, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque o poder das trevas estão nos cercando, estamos cercados por ele. Vós sois a luz do mundo, diz a Bíblia. O mundo jaz nas trevas, jaz no maligno. Nós já viemos das trevas para a luz, e ele vos retirou do império das trevas para o reino e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já fomos transportados do reino das trevas para a luz, mas muitos ainda estão com as coisas das trevas. Aí o pai não quer repreender o filho, porque não, mas o bichinho gosta, a bichinha gosta. Ah, tá. Se ela gostar de veneno, se ele gostar de veneno, você vai dar veneno? Não, eu dei veneno porque o bichinho gosta. Tá aí, meu filho, veneno, toma. O bichinho gosta tanto de veneno. Tá aí um chumbinho, veneninho de rato, toma, meu filho. Se você sabe que é veneno, não vai, mas eu gosto, você gosta, mas não vai de jeito nenhum, isso aqui é prejudicial para você. Mas o Pokémon, não, o bichinho gosta, mas é veneno para a alma dele. Não, mas deixa, não. Só um aplicativo. Rapaz, esse aí está envenenado. Não é só a Barbie não, viu? Esse homem está envenenado. Então, irmãos, isto é uma coisa séria. Certo? É algo que nós devemos atentar. O interesse do mundo é que as pessoas vivam alienadas, e a cada dia surgem coisas novas para alienar o povo. Já achava um pouco o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, agora inventaram o Pokémon. O WhatsApp tá vendo já? Não, para alienar. Alienar, o que é alienar? É tirar você da realidade, né? O WhatsApp é um instrumento muito bom, mas usado em exagero ele aliena. Você não tem tempo mais para nada, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para o culto, não tem tempo para nada, mas também ainda no culto ainda chega, se tiver Wi-Fi, aí, porque eu peço para desligar, se tiver Wi-Fi, ainda bota dentro da Bíblia o celular, né? Ainda bota dentro da Bíblia o celular, para ainda ver o WhatsApp. Santo, Santo, Santo Deus. Aí o pastor olha, potente. Está entendendo como é? Você está entendendo como é? Certo? Snapchat, Instagram, estragaram tudo. Está estragando. Está o Shep, não sei o quê. Então, é muita coisa para alienar o povo. O que é isso?
tirar o povo da realidade para deixá-los alienados para melhor manipulá-los. Povo alienado é povo fácil de ser manipulado. Você começa a conversar com um jovem desse, espreme, não sai nada de Bíblia. Tem uma aí que até diz assim, eu estou seguindo o fulaninho, né? Não tem a história, em casa é um seguimento danado. Em vez de seguir Jesus, não. Agora, uns estão seguindo os outros agora. Eu tenho não sei quantos seguidores no Estragado, no Instagram, né? Tem não sei quantos seguidores no Instagram. E se orgulha de ter seguidores no Estragado. Eu tenho não sei quantos curtidas no Facebook. Estão seguindo também a igreja, pastor, viu? Porque na igreja também tem. Eu estou seguindo agora. Eu vou achar agora o Pokémon. Mas peça o pastor na igreja, acha aí Filemon na Bíblia. Abra a Bíblia e Filemon. Achar. Aí. Não, se for digitar, se for procurar na primeira. Aí vai lá para a primeira página. Acha Filemon. Aí vai lá para a primeira página da Bíblia. Onde é Filemon? Existe mesmo? Existe, pastor? Ou então digita Filemon, aí vai para lá. Eu quero saber achar aqui, ó. Pegar a Bíblia, abrir, acha Filemon. Aí muitos. Aí fazer que nem o pastor. Tá. Abra a Bíblia aí em 1 Baruque. Aí deixa os irmãos procurar. E procura. Aí a certa hora o pastor, irmãos, 1 Baruque não existe, irmãos. Irmãos precisam conhecer mais a Bíblia. Aí o pastor, mas também ele nasceu na igreja, né? Então, né? Se não achasse Filemon, né? Eu estava procurando no Antigo Testamento e no Novo, ó. Eita. Aí, pastor, daqui a pouco, abra em 1 Jefté. Aí todo mundo, primeiro Jefté. O pastor, irmãos, não tem 1 Jefté, nem Jefté tem na Bíblia, irmãos. Irmãos, conheço melhor a Bíblia. Aí o pastor, daqui a pouco, abra a Bíblia em Naum. Aí levantou-se, irmão, o pastor, pensa que a gente é besta, não tem na Bíblia não. E tem na Bíblia Naum. Então, assim, tem muita gente hoje, né? Desse jeito, né? Achar Pokémon é fácil. Quero ver achar Obadias. Acho difícil achar Obadias. Irmão, abra a Bíblia aí em Obadias. Pastor, isso tem na Bíblia mesmo Obadias? Na minha não tem não. Só se for na sua, irmão, porque na minha tem Obadias. Aí é difícil. Aí estão atrás de achar Pokémon. Vai achar Obadias, vai achar Filemon, vai achar Abacuque, vai achar Tito, Ageu. E tem, pastor, na Bíblia, isso aí mesmo, tudinho. Tem, irmão, são livros da Bíblia. Tão entretido do Pokémon que até perdeu a mulher, né? Então, irmãos, é meio complicado, certo? A gente fala assim, mas os irmãos estão percebendo como nós estamos cercados? A Bíblia não é mentira, a Bíblia é um livro milhares e milhares de anos, mas pura verdade, irmãos. Eis que Satanás, vosso adversário, está ao vosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Temos que ter cuidado, irmãos. Não é tudo que aparece que a gente deve se envolver, certo? Não é tudo que aparece que a gente pode se envolver. A minha filha, ela, graças a Deus, sabe que assim que surgiu logo o Pokémon, pai, tem um negócio aí nos Pokémon aí, o pessoal procurando no meio da rua, pai. Isso aí eu acho que não é de Deus não, pai. Realmente, minha filha, não é de Deus mesmo não. O Bruno vai ver as conversas dela lá em casa. Como é? Ela que me disse que era do cão. Ela vê como é que as conversas dela lá em casa. Então, porque ela é orientada. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando for velho não se desviará dele. O problema é que os pais são os primeiros a assistir, é o primeiro a baixar o Pokémon, é o primeiro a ter. Então, irmãos, vamos ter cuidado, porque o mundo das trevas
a cada dia ele cria coisas novas, não vão criar coisas feias não, quer dizer, cria o feio parecendo bonito, Poker Monster. Aí para não botar Poker Monster, porque poderia assustar, monstro de bolso, aí bota Pokémon, que é a iniciativa, Pokémon Go, é porque Pokémon, que são as iniciais de Poker, P-O-K, Monster, M-O-N, as iniciais de monstro. Então, monstro de bolso, Pokémon, monstro de bolso, Go, vai, né? Pokémon, vai, ou seja, sai, vai procurar, né? Então, vai procurar o cão. Então, já usa o eufemismo, ou seja, o eufemismo, o que é o eufemismo? O eufemismo é uma forma de suavizar uma ideia. Por exemplo, se você chega e dizer, rapaz, teu marido morreu. Não diga isso não. Diga, olha, o seu marido passou desta para melhor. É o eufemismo. O eufemismo. Você suavizou a forma de dizer que a pessoa morreu. Aí fazer que nem um camarada estava em cima do poste, trabalhando, levou um choque, caiu, está lá de cima do poste. Aí ficaram preocupados, e agora, como é que nós vamos falar para a mulher desse homem, que esse homem caiu de cima do poste? Aí ficaram assim, deixa comigo, camarada, não, deixa comigo que eu digo. Bom, mas tem que dizer de uma forma que ela não entenda, que não seja muito, deixa comigo. Aí foi lá, olha, a roupa do seu marido caiu lá de cima do poste. Aí ela, foi mesmo? Foi. Aí o camarada disse, mas foi com ele dentro. Não, mas foi com ele vestido nela. Pronto, disse de uma forma, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque o eufemismo está aí. É mostrar o feio numa roupa de bonito. Pokémon é um monstro de bolsa, é um monstrinho de estimação que você tem, né? Então, é uma coisa inocente, né? Tudo isso, pastor, é uma preparação para o anticristo? Com certeza o mundo está se preparando para isso, irmão. O mundo está caminhando para a vinda do anticristo maior, né? Então todas essas coisas, todas as áreas vão ser preparadas para ele. Quando chegar um monstro anticristo, que vai ser um monstro que vai causar maldades, mas ele não é tão mau. Ele é mau, mas não é tão mau. Ele é mau, mas ele traz o bem. Você vê que os monstros, ele tem um lado ruim e tem um lado bom. Eles são monstros que são monstros, mas faz alguma coisa boa, salva as pessoas, né? Então, você está entendendo? Então não se iludam, irmãos. O problema é que tem muito crente que não sabe nada de Bíblia. Esta é a verdade. Decora um versículo e acha que conhece Bíblia. Decorar versículo não é conhecer Bíblia. Eu sempre digo isso. Decorar versículo não significa que você conhece Bíblia. Decorar versículo, qualquer um, até o ímpio, decora versículo. Conhecer Bíblia precisa meditar. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita. Não é só ler. Ler, qualquer um lê. Medita nela de dia e de noite. Meditar. Então é meditar para você extrair o seu conteúdo. Então tem gente que decora um versículo, lê uma coisa, vê uma coisa e diz, eu sei de Bíblia. Eu, irmãos, tenho 23 anos de fé, fiz seminário, e eu não me atrevo a dizer que sei de Bíblia, sei a Bíblia, não. Eu conheço alguma coisa da Bíblia. Mas eu não sei, eu sei, não, conheço alguma coisa da Bíblia. Todo dia eu estudo um pouco da Bíblia. Eu tenho que estudar. Para eu pregar aqui, eu estudo. Eu não chego aqui, a Bíblia aí está. Não. Para eu pregar aqui, eu estudo. Eu que fiz seminário. Eu fiz seminário. E tem gente que, eu fiz seminário, sei a Bíblia. Não, o nosso professor estava até falando para um irmão, dizendo, olha, quando a gente faz o seminário, vai para o seminário, vai à faculdade de teologia,
Quando a gente está lá, os nossos professores dizem: olha, não pensem que vocês, quando terminarem o seminário, vocês vão dizer: ah, eu sei Bíblia. Não. Vocês começaram a estudar a Bíblia. Quando terminar o seminário, vocês começaram a estudar a Bíblia. Vocês apenas adquiriram as ferramentas necessárias para estudar a Bíblia. Aqui nós damos as ferramentas. Vocês vão estudar quando vocês saírem daqui. Aí tem gente que não foi nem no seminário ainda, aí acha que já sabe a Bíblia. Aí acha que já pode discutir com o pastor, aí acha que já sabe, já pode questionar o pastor. Ora, o pastor já foi para o seminário, já estudou, continua estudando direto. E os nossos professores diziam: quando você sair do seminário, aí sim você vai começar a estudar a Bíblia, porque você vai, aqui nós damos as ferramentas, no seminário, a faculdade de teologia dá as ferramentas. Assim também é quem trabalha, quem se forma em medicina. Quem se forma em medicina, quando termina a faculdade de medicina, ele não já vai logo para o hospital para trabalhar, ele vai fazer residência. Lá ele pegou os instrumentos, ele foi der as dicas, agora ele vai para a residência. Depois da residência, ainda passa um tempo ainda para ele ser realmente, porque ele vai para aprender cada vez mais. Assim é em todas as áreas. Então, irmãos, hoje nós saímos um pouco do nosso assunto, certo? Da nossa pergunta, mas no próximo domingo a gente volta para a nossa pergunta, mas foi necessário, né? Foi importante para que os irmãos tivessem um conhecimento sobre os nossos dias. Para isso, de vez em quando nós precisamos ser sacudidos, irmãos, porque às vezes nós estamos num sono espiritual, aí estamos nos acomodando muito com a situação, tudo que aparece, mas de vez em quando a gente: ei, acorda, desperta. Foi muito bom, pastor, porque justamente sobre o Pokémon, eu não sabia, ele também não sabia, quase ninguém da igreja que sabia sobre isso. Por isso que a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, e o Senhor te levantará. Desperta tu que dormes. Não podemos dormir espiritualmente, temos que estar alertas, vigilantes. E eu, o pastor da igreja, sou o responsável para sacudir você, balançar o punho da sua rede espiritualmente falando. Dizia: está tão linda, tão gorda. Aí o pastor é o responsável para poder balançar o punho da sua rede. Quer dizer que você está com sono, deitado, aí chega a sua mãe: te levanta, menino, te acorda, te desperta, né? Então o pastor é o que é o responsável para balançar o punho da sua rede, espiritualmente falando. Te acorda, te desperta. Não é dessa forma não. Eu fico pensando, irmão, quem perde a escola dominical perde muita coisa. Aliás, quem perde o culto perde muita coisa, porque cada culto você aprende coisas diferentes. Vamos para os nossos lugares e Deus nos abençoe.